depois, nós somos um povo omisso, não queremos lutar, não queremos fazer porra nenhuma. Aí tem que vir o Trump fazer o papel do militar, do reservista, do cara do direito, do cara da igreja, do legislativo, porque aqui ninguém se mexe. Precisou vir o presidente dos Estados Unidos para libertar a Venezuela e agora chegar pro México, meu irmão, qual é a guerra aí? Quem estiver duvidando, entra aí, Lula falando sobre a família. Que ele falou que o Brasil é um país de direita e que tem essa babacada de defender a família, de cristão, não sei o que mais lá, e que nós temos que combater isso. É isso aí, camarada. Desligou 66 a 70 órgãos ligados à ONU, ou órgãos que não eram da ONU, mas estavam ligados à ONU. Ele desconecta, não manda mais nem um centavo e aqui não tem mais voz. O Putin, Xi Jinping e Donald Trump. Por isso que eu falo, esses caras estão ainda assim desentendendo por muito pouco. Logo, logo eles vão ver que eles são a solução para uma porrada de coisa. Tem violação internacional na África o tempo todo, de países, inclusive, que vêm de fora da África, no Oriente Médio, na Ásia, tem tudo quanto é lugar. Uma série de questões. A própria guerra entre o Putin e a Ucrânia, que já envolveu vários outros países também ali, tudo isso é violação, gente. Então ninguém se importa mais com isso de verdade e não parece que esse debate e dizer para as pessoas que é uma violação internacional vai mudar alguma coisa. Mas enfim, primeiramente o que ficamos sabendo é que ele, em off, não sei se em ligação ou comunicado, ele tentou conversar com a presidente para dizer, estão aqui à disposição, né, nossas forças para ir aí resolver o problema que vocês não são competentes para resolver. Ela se negou, falou que isso não cabe aos Estados Unidos, e na sequência é o anúncio que todo mundo deve ter visto aí, né, nos portais de notícia, que o Trump anuncia que vai colocar tropas no México para resolver. Cartéis, e que cartéis são esses? A gente conhece bem os cartéis aqui da América do Sul, porque fala bastante aqui no programa, mas lá os principais cartéis são os cartéis de Sinaloa e o cartel de Jalisco. Então são os principais cartéis ali do México. E para entender melhor essa cartelização aí das drogas, recomendo aí a todo mundo aí a série Narcos, que é uma série fenomenal. Claro que alguns personagens são um pouco romantizados no seu comportamento, mas a história é aquela, tanto na série que envolve a Colômbia, Pablo Escobar e o cartel de Cali, e a parte que envolve o México. Então você fica sabendo de tudo isso aí. Aproveita o final de semana aí se você quiser. Mas, Carcará, vamos lá. Trump anunciou que isso vai acontecer. Então, como é que você enxerga isso? Eric, vamos lá. O que aconteceu, cara? A ONU foi feita para dar certo. Ok, começou tudo bem. TPI, Tribunal Penal Internacional, foi feito para dar certinho. OEA, foi feito para dar certinho. O termo democracia foi feito para dar tudo certo. Partido político, uma maneira do Estado se organizar através de voluntários para assumir as funções de Estado. O que aconteceu de 1990 para cá, principalmente? Um movimento globalista, ainda com saudade das revoluções comunistas, cooptaram a ONU, OEA, o direito internacional, dominaram a falácia, dominaram a cultura e trocaram os valores, simples assim. Então, o que é que eles fizeram? Principalmente no Ocidente, um país chamado Brasil, onde os governantes de esquerda, que são os principais defensores desse tipo de política, atacar Israel, atacar a direita, atacar os cristãos, atacar a igreja, atacar a família. Quem estiver duvidando, entra aí, Lula falando sobre a família. Que ele falou que o Brasil é um país de direita e que tem essa babacada de defender a família, de cristão, não sei o que mais lá, e que nós temos que combater isso. É isso aí, camarada. Então, o que acontece? Vou repetir novamente. Se você atacar qualquer narcoterrorista, narcotraficante, presidente opressor que tomou o poder, todos eles capitaneados pela ONU, Rede Globo, TVs, artistas picareta que são pagos todos eles se cara, isso é uma orquestra mundial. Vamos atacar esse cara para ele ter medo e dar volta à ação que ele está fazendo. Só que eles pegaram um cara chamado Donald Trump. Donald Trump
é o presidente dos Estados Unidos da América. Simplesmente o Trump está cagando para esse tipo de clubezinho de vagabundo, de esquerdista, de viciado, de maconheiro, de político amante do narcoterrorismo, do movimento comunista. O cara cagou essa porra. Ele, tipo assim, ó, foda-se a falácia, foda-se os termos da diplomacia. Vocês tudinho não vale porra nenhuma. O Trump falou essa palavra antes de ontem, inclusive desligou 66 a 70 órgãos ligados à ONU, ou órgãos que não eram da ONU, mas estavam ligados à ONU. Ele, ó, desconecta, não manda mais nem um centavo e aqui não tem mais voz. Simples assim, pô. Quem que tá cagando para esta porra de sistema montado para apoiar tudo que não presta? Quem que tá cagando para essa porra? Putin, vou falar de novo, Putin, Xi Jinping e Donald Trump. Por isso que eu falo, esses caras estão ainda assim desentendendo por muito pouco. Logo, logo eles vão ver que eles são a solução para uma porrada de coisa. E quem fala democracia, soberania, igualdade, direito racial, direito dos povos, determina... Tudo vagabundo, malandro 71. Você não vê ninguém aqui sair daqui para defender Israel, defender o povo fudido lá em Gaza. Só vê deputada, não sei o que mais lá, naquele barquinho com aquela rimenzinha lá, aquela feiosa lá. Ah, que os terroristas estão sendo massacrados. Porra, meu irmão, é isso que eu estou falando aqui. Não adianta diplomacia, porra. O Brasil errou porque ele ficou com essa porra de 4 linhas. Se fudeu. O Trump está pegando 4 linhas, está tocando bomba. Inclusive, o túmulo do Hugo Chávez, ele soltou um tomahawk lá, acabou a idolatria, o cerimonial para aquele picareta lá. Acabou, pô. Não cola mais. Ninguém quer mais saber dessa merda. Ah, não. Você tem que ser politicamente correto, porque se você falar que o Lula, que não sei quem apoia não sei quem, você, dentro da diplomacia, não pode. Sabe o que o advogado do Trump falou pro Lula? Foda-se, Lula. Em inglês, entra aí, pode ir lá. Fuck you. Porra, acabou, meu irmão. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Entendeu, Eric? Então, eu estou falando aqui tranquilamente. O que é que eu estou querendo dizer? Acabou a bagunça. Não existe mais esta merda do cara usar termos diplomáticos, palavra sofisticada para defender tráfico, bandidagem, terrorismo, narcoditador, movimentos do povo muçulmano que oprime as mulheres, bate, estupra, engravida criança com 7, 8 anos, 9 anos. Acabou, porra, acabou. Movimento feminista, o corpo é meu, e defende o massacre das mulheres lá no Oriente Médio. Acabou, cara, acabou. O Brasil, ele tem população 90%, eu acho, quase que de direita e cristã. Porém, é um povo que não abre a boca, não se defende igual o suboficial, o cara que chega aqui e fala. É um pessoal muito calminho, não quero arma. Enquanto o cristão não quer arma, no tempo da Bíblia, usava espada para atacar quem oprimiu os cristãos. Israel foi feito debaixo de bala e debaixo de faca, porra. Com espada. Bala não, porque na época não existia, mas foi na espada, na época do bronze. Hoje, nós somos um povo omisso, não queremos lutar, não queremos fazer porra nenhuma. Aí tem que vir o Trump fazer o papel do militar, do reservista, do cara do direito, do cara da igreja, do legislativo, porque aqui ninguém se mexe. Precisou vir o presidente dos Estados Unidos para libertar a Venezuela e agora chegar para o México, meu irmão, qual é a guerra aí? A Cláudia Sheinbaum, não sei o que, mas lá, vou te atualizar, Eric. A Cláudia Sheinbaum já fez um documento aqui falando que o Trump é o cara que tudo que o americano quiser, eles vão fazer e que é isso mesmo. Mesma coisa lá da Venezuela agora. E o fodão lá do Petro, que fica com aquele óculos de hippie, já tá indo lá visitar o Trump. Trump, que é isso, porra? É nós, porra. Não tem nada a ver, não. O Maduro é um vagabundo. Ele, o cara lá do Brasil lá, não tem nada a ver comigo, não. Isso aí não. Já se vendeu, sabe por quê, irmão? Acabou o apoio. Acabou, pô. Não adianta ficar chorando aqui no Glauber aqui. O Trump é mau. Tem um cara falando que o Trump vai tomar a Amazônia, atacar. Atacar pra quê? Vai pegar a onça? Vai levar o maior rio do mundo nas costas? Não, cara, não vai atacar porra nenhuma, não, cara. A guerra é política. Ele vai atacar o político, o juiz corrupto, o ministro corrupto. É isso, não é a Amazônia, não. A Amazônia tá lá. Quer que a árvore tenha a ver com isso, viu, Cedrão? Você que falou aqui.
que o Trump vai atacar a Amazônia, o que é que o jacaré, a piranha, o peixe-boi, a samaúna, o açaí tem a ver com isso? Porra nenhuma, cara. Então, se libertem dessa visão socialista. O Trump não quer petróleo, ele só não quer que o petróleo sirva de moeda para abastecer a China, o Irã, narcotraficante, partido de esquerda, partido revolucionário, a guerra lá na Rússia e partidos políticos aqui no Brasil. Simples assim. Para você que não sabe, enquanto o Trump, o malvadão, está tentando ajudar, aqui no Brasil o presidente está ligando para o Canadá, que é um cara esquerdista, ligando para o México, que é esquerdista, ligando para a Colômbia, um esquerdista, e ligando para a Venezuela para ver se faz um motim para chamar o... Ninguém vai cair nessa. Pô. O presidente do Brasil, infelizmente, está do lado errado, se posiciona errado. Era para nós estarmos, como eu sempre falo, nadando de braçada agora no comércio internacional, na diversificação de relações internacionais com todo mundo. O Brasil podia até estar vendendo arma para a Rússia se o americano está brigando conosco, mas não consegue, porque compra a briga na hora errada, com o cara errado, com o tipo de discussão política errada, e usa sempre o poder que tem para degradar a nossa imagem. Infelizmente, esse é o Brasil, pô. Infelizmente, esse é o fim do Brasil. Não, não é. Nós estamos nos libertando. Assim como aquela missão lá no Rio de Janeiro, que eu sempre falo, que todo mundo, pô, Carcará, agora é o fim do Rio de Janeiro com essa guerra do BOP. Não, cara, ali é a libertação. A polícia está libertando o povo. E é real. O Rio de Janeiro se sente mais liberto. Em 2026, você não adianta ficar com raivinha. O Brasil vai se libertar dessa fase de 40 anos de que vamos fazer agora a colheita, que agora a picanha chegou. Cara, Deus que me livre dessa maldição no Brasil. Tá, senhores? Eu espero que o México se liberte. E mais o meu pedido aqui para o Trump é o seguinte. O cara é lambe-bota do banco. Não, eu sou lambe-bota não, pô. É porque eu não tenho exército, senão eu faria essa merda. Vai em Cuba e liberta o povo cubano. Lá não precisa, vai ter guerra. A Cuba não tem força aérea, não tem porra nenhuma. É um ditador vagabundo lá que fica lá bilionário, o povo fudido, a nação passando fome e os artistas aqui. Poxa, Cuba é maravilhosa. Tem as melhores faculdades de medicina. Pelo amor de Deus, cara. Alguém ainda compra uma porra de uma historinha dessa. Tá bom? Eu espero que o próximo objetivo do Donald Trump não seja o México, seja Cuba, porque Cuba é emergência de fome e necessidade de ficar viva. As pessoas estão perdendo peso, não tem mais alimento. O México é riquíssimo. O problema lá é que não tem lei. O México é o Rio de Janeiro, tipo assim, o que é o México? É um Rio de Janeiro tamanho gigante. Pronto, todo o México é o Rio de Janeiro, com alguns lugares como se fosse Copacabana, Botafogo, uma bolhazinha. O resto é só fudido, cara. É favelal e guerrilha pura. Eu espero que o Trump primeiro resolva o problema de Cuba, e depois o do México. O México dá para esperar. O México, se o Trump quiser, resolve na bala, porque lá é sério. Cuba não. Cuba é necessidade de alimento, de justiça e reconstrução. Muito pior do que o caso da Venezuela, para quem não acompanha Cuba. O povo lá estão passando fome. A média de peso lá já são quase 30 quilos por pessoa, tá, senhores? As mulheres desnutridas, as crianças desnutridas, as pessoas não sabem mais o que é uma refeição boa durante o dia, e assim vai. Não está na África, mas o Cuba se parece com um país africano, de tanta degradação desse governo babaca que está lá, querendo fazer a revolução marxista nos dias de hoje, com apoio do Brasil, do governo, do PT, do PSOL, dos artistas e dos lacradores, que estão aqui no Brasil de boa na praia e batendo palma para o povo escravo lá em Cuba. Mesma caso lá da Venezuela. Eu não sei onde é que esse pessoal quer chegar com esse papo aí. E outra coisa, hein? Anota aí, meu amigo Eric. Daqui uns dias, o povo venezuelano vai começar a melhorar de vida. Eu quero ver quem que vai vir aqui criticar. Peraí, cara. Os caras vão se libertar, é isso mesmo? Não pode, porra. Não pode. Estão ficando bem. Não vai ter mais opressão. Porra, pegou. Como assim, cara? O malvadão? Porra. Meu irmão, tem cara reclamando porque o Trump já está liberando as pessoas lá no México. Acredite, lá na Venezuela. O UOL. Poxa, o Trump...
Porra, tá tendo trauma lá, o Trump agora é o culpado. Olha só, cara. O Trump, com 5 dias de intervenção, já soltou os presos políticos com quase 15 anos presos lá, com 5 dias de intervenção. E sem estar com tropa no terreno, só pelo celular aqui, ó. Ô, presidente, solta o pessoal aí. Presidente, faz isso agora. Simples assim. É por isso que é importante uma nação ter poder militar, econômico e poder político. Nós temos poder político e econômico, mas usamos isso para quê? Para ficar na sacanagem, apoiando o Hezbollah, o Hamas e movimento esquerdista e tudo aquilo que degrada a família e tudo aquilo que vai contra o princípio hebraico-cristão. Infelizmente, essa é a marquise política do Brasil, cara. Mas vamos passar por cima dessa porra. Vamos vencer isso aí. Muito bom, Carcará. Júlio Roque, meio que a América Latina, né, e o Carcará até adiantou aí esse ponto da notícia, a Sheinbaum, ao entender que não teria como combater essa questão, propôs uma ação coordenada. Então ela colocou uns pontos ali, meio que como o Carcará falou, a gente está disposto a trabalhar junto, vamos fazer isso acontecer. Mas assim, o Trump meio que... Assim, eu ofereci minhas forças. Eu não disse que a gente ia sentar para conversar como seria isso. Pode ser que aconteça se o Marco Rubio tiver com boa vontade. Por que a gente fala muito do Marco Rubio? Outro dia, inclusive, acho que foi ontem, eu vi o pessoal cobrando isso no corte nosso. Bom, mas a gente está falando só do Rubio toda hora. Cadê o J.D. Vance? Por que ninguém fala mais dele? Então, gente, isso é até um papo para outro momento. J.D. Vance, que é o vice-presidente, que apareceu muito em 2025. Cadê ele nesse momento? É porque o Trump ele é estratégico de uma maneira estranha de pensar. O J.D. Vance, que é o vice-presidente, ele está cuidando de coisas que envolvem as questões lá da Ásia. O J.D. Vance, por exemplo, está à frente de várias questões ali no entorno da Ucrânia, da Europa. Ele não está cuidando dessas questões aqui. Já o Marco Rubio está como se fosse aí um líder da doutrina Monroe, que o Donald Trump está chamando de Donroe, em referência ao seu próprio nome. Então, a Sheinbaum propôs essa questão de coordenação e chegou, inclusive, a fazer alguns contatos com outros países. Do tipo, gente, é isso aí mesmo. O Petro meio que pediu desculpas aí pro Trump, né, na Colômbia, para evitar problemas, mas ao mesmo tempo ele pediu desculpas entre aspas, mas dizendo assim, o Trump já tá meio senil também, como quem diz, já passou da idade, todas as vezes ele passa do tom, mas já diminuiu bastante o tom dele com relação ao Trump. Então, no fim das contas, sendo bem honesto, Júlio, será que o Trump vai simplesmente pegar um ponto ali em cada país relevante das Américas, vai ficar por isso mesmo, e tá tudo bem? As pessoas vão entender que é isso, no fim das contas? Bem, Eric, o vácuo que aparece é a tal da Operação Militar Especial, que o Putin fez na Ucrânia. Se a gente for correr para trás na linha do tempo, vamos ver que você não fazia nenhum tipo de ação militar se você não declarasse guerra ao país. Tudo muito bem colocado e observado por todos os países do globo. Mas os tempos são outros. E agora quem tem poder estabelece nesse vácuo, né, um novo tipo de operação, onde você entra no país que você quer, faz o que tem que fazer e sai. E depois dita as regras sem estar com tropas dentro desse país. Você não declarou guerra. É isso que todos estão fazendo. Né? Me parece que depois que Putin faz isso com a Ucrânia, Trump faz isso para dividir o planeta, né, e tomar as Américas. Essas são as ações subsequentes, né, seria o objetivo final. E que, pelo que estamos vendo, Xi Jinping vai fazer isso com Taiwan. Então parece que esse acordo está estabelecido, porque agora existe um vácuo entre a paz e a guerra, que são as operações militares especiais, onde você não deixa ninguém lá, você toma o terreno que você quer, faz o que tem que fazer e retorna para o seu país. Então agora todos têm motivo para fazer as suas operações militares especiais. Mas vamos nos ater ao México. A presidente do México já sofreu um grande golpe com a sua própria população. A geração Z, impulsionada por Nepal e outros países, tentou tirar do governo, literalmente, com revoltas assim praticamente
explosivas dentro do México, tirar ela do poder. Todos falando que se passava de um governo comunista, marxista, apoiado pelo tráfico de drogas. Quem está falando não sou eu, é o povo do México, né? Ela conseguiu contornar isso, os ânimos da população diminuíram, mas só que não diminuiu a vontade de Donald Trump de tirá-la do poder ou fazer o que ele está fazendo na Venezuela. Então, as operações terrestres dentro do México são análogas a várias outras operações que os Estados Unidos fizeram em todo o mundo. Se você for pensar direito, teve ação especial durante as últimas décadas na África, na Europa, na Ásia, tudo com soldados americanos. Então não é nenhuma novidade se tropas americanas entrarem no México para destruir os cartéis. Esses cartéis, os principais, como disse o Eric, é o Jalisco, Nova Geração, e o cartel de Sinaloa. São dois proeminentes cartéis que dominam, a distribuição de droga. A droga é fabricada na Colômbia, quem faz toda a contabilidade e estrutura seria a Venezuela, e a distribuição para dentro do território americano seria o México. Mas só que ainda tem mais. Grande parte da metanfetamina é produzida no México. Eu já ouvi aqui no chat pessoas falando que, claro, são contra os Estados Unidos e contra Donald Trump, falando que a metanfetamina é fabricada nos Estados Unidos. Uma grande mentira. São laboratórios caseiros que já foram encontrados até em São Paulo, que você consegue fazer uma quantidade muito pífia, de droga chamada metanfetamina. Quem produz em grande escala e distribui é o México. É só pesquisar. Então, essa seria a deixa da intenção de Donald Trump. Atacando esses cartéis, ele enfraquece, esse braço financeiro que financia talvez a candidatura dessa presidente que já foi taxada de ligada com o tráfico de drogas no México. Então, Trump sabe disso, com certeza, e esses serão os primeiros passos. Primeiro, uma conversa informal, ela já se mostrou que quer ser recíproca nos acordos de Donald Trump, porém, Donald Trump sabe lidar com esse tipo de líder de países, com cunhos marxistas que vieram dessa origem revolucionária, que usa cocaína para comprar armas, enfim, é uma história que já está bastante batida por Colômbia, Peru, Bolívia, enfim, nós sabemos muito bem o que as revoluções elas prometem e o que elas entregam. Visto Cuba, como o Carcará falou. Carcará, eu acho, isso é uma opinião agora, tá? Eu acho que Donald Trump primeiro vai fazer operações no México. Cuba vai cair sozinha, porque Cuba dependia, assim, 90% do petróleo que vinha da Venezuela para a sua situação energética. E agora fechar a torneira. Então, o que nós estamos vendo é que Cuba vai ruir sozinha, vai implodir dentro dessa grande revolução prometida que nunca aconteceu, que só causou fome, como diziam as grandes máximas, que lá tinha uma medicina maravilhosa, a uma medicina que não consegue levar uma meia dúzia de comprimidos para quem está precisando. Então, essas falácias que acontecem pelo mundo está sendo combatida pelo governo americano, para esse novo governo de Donald Trump, um governo republicano, que era o contrário do que você via no governo anterior, democrata, que dava dinheiro, sustentava ONGs, financiava golpes em eleições em outros países, e nós sabemos que esse vai e vem sempre aconteceu. Inclusive, teve morte de presidentes, assassinatos de presidentes, por causa dessa disputa entre democratas e republicanos. Então, agora Donald Trump exerce a força, que, como eu já disse aqui no canal, os Estados Unidos é o país que primeiro impõe
a questão militar para depois impor a questão financeira. E foi exatamente o que aconteceu na Venezuela. Primeiro ele agiu e agora está falando em ser o entreposto desse grande poço de petróleo da Venezuela para o mundo. Então, se Putin, Xi Jinping ou Irã quiser petróleo, tem que pedir a Trump, Eric. Muito bom, Júlio. Comandante, o El País fez uma análise de que o Trump pode vir a fazer um segundo ataque nas Américas para estabelecer o seguinte cenário. O Trump pegando, seja aí Cuba, México, Nicarágua, Colômbia, que são os países que realmente ele vai precisar fazer alguma coisa se ele quiser ter essa hegemonia, esses países, um deles pode ser invadido, entre aspas, ou pode ter força terrestre, pode ter marinha, pode ter alguma coisa, com o seguinte intuito, e aí, na verdade, eu estou jogando aqui para saber a sua opinião e análise sobre isso. Mas, nesse ponto, funcionaria da seguinte forma. Em algum ponto, ele vai atacar em algum desses outros países, e ao ter feito isso 2 vezes, todos os países que não são aliados, que não estão alinhados hoje com o Trump, vão pensar 2 vezes antes de fazer algo que os Estados Unidos não queira que seja feito, ou que eles fiquem na dúvida. O problema com os Estados Unidos é, de fato, ser o dono das Américas. O dono, entre aspas. Mas que coisas que aconteçam fora das Américas, Rússia, China e etc., e que vão impactar a América Latina, passariam por ele, Donald Trump. Isso quer dizer que países, mas muitas vezes neutros, né, ou às vezes direto ou indiretamente ligados ali aos Estados Unidos, vão pegar a América Latina, por exemplo. Se você vir de baixo para cima, pegar ali Panamá, Costa Rica, aí tem a Nicarágua no meio, né, ele derrubaria Nicarágua, isso provavelmente vai acontecer, ele já ameaçou também. Depois vem El Salvador, até você chegar no México, e depois você tem a outra linha do Caribe, que pega ali onde fica Porto Rico, Haiti, etc. Cada um desses países não tomaria nenhuma atitude sem falar com o Trump. Então bastaria que ele fizesse uma segunda vez, porque ainda tem gente que fica meio assim, ele fez na Venezuela, mas será que ele faria aqui? E dito isso, ele poderia já ter todo o domínio das Américas fazendo dessa forma. As pessoas não vão mais dizer não pro Trump, elas só vão dizer, calma, vamos negociar, irmão. Pra que isso? Tá muito nervoso, tá muito nervoso. O que você acha, comandante, dessa análise aí? Não, eu falo aqui o El País, é porque é um dos analistas do El País, né? Não necessariamente é o posicionamento do jornal. Mas é uma das análises que eu achei muito interessante de trazer aqui pro nosso debate. Perfeito, Eric. Bom, o analista do El País, né, o jornal como todo o periódico, assim, ele pode ter razão, isso faz sentido assim, a partir do momento que você colocaria mais pressão sobre esses que a gente pode falar, e já comentamos aqui nas semanas anteriores, que seriam os principais alvos dos Estados Unidos ainda, porque ainda de uma forma ou outra tem um governo de esquerda, tem um governo ditatoriais, como é o caso da Nicarágua, tem um problema cubano, e a gente também foi traçando aqui na semana passada justamente um raio-x, né, uma análise preliminar de quais poderiam ser os próximos passos dos Estados Unidos referente à Colômbia, do qual o Trump também colocou pressão, sobre Nicarágua que você colocou, a gente falou sobre Cuba e falamos sobre o México também, que na verdade é o tópico aqui dessa questão. Então, o governo Donald Trump, o seu estilo de liderança, nós já comentamos aqui justamente sobre essa força que ele tem na negociação, justamente jogar muita pressão contra os seus, digamos, opositores, e a partir daí ele vai regredindo ou vai medindo a temperatura até chegar a um ponto que a gente poderia falar que é um ponto de âncora na negociação, onde realmente que ele quer chegar. Então ele bota pressão e depois ele vem restringindo isso até o ponto de chegar aonde ele quer. Eu não acredito, Eric, que ele vai fazer aqui necessariamente agora um segundo ataque, né? Vamos dizer, uma segunda ação, digamos, militar ou mais intensiva para buscar isso que você colocou, né? Que a gente pode entender esse novo arranjo das Américas, né? Por baixo dessa doutrina Monroe, que basicamente, só para lembrar os nossos ouvintes, o que significa a doutrina Monroe lá do século passado? Era justamente a América para os americanos. É dizer que para o mundo que quem governa aqui, quem dá as cartas nesse quintal aqui é justamente os Estados Unidos. Nós, gostando ou não gostamos, nós somos frutos dessa doutrina.
toda a nossa doutrina ocidental, toda a nossa doutrina capitalista, toda a nossa vinculação, ela vem desse tipo de comportamento norte-americano, dos quais nós nos botamos no passado, nas décadas anteriores, debaixo desse guarda-chuva, gostando ou não gostando. Esse posicionamento pró-América, justamente, é uma das bandeiras, dos cavalos de batalha do movimento socialista da América Latina, que não querem deixar isso aconteça. Só que ele não quer deixar que isso aconteça porque eles não é que eles não concordem com isso, é porque eles preferem o modelo comunista, o modelo socialista, o modelo marxista-leninista. E aí eles brigam até hoje para qualquer coisa que seja tida como a interferência norte-americana aqui na América do Sul. Então, toda essa reticência, toda essa resistência, todo esse comportamento refratário da esquerda nacional, estou falando aqui de Brasil, justamente é em torno disso. Foi quando o Foro de São Paulo, agora chamado o povo de Puebla, né, a organização de Puebla, justamente se coloca quanto esse posicionamento anti-americanista. Então, Eric, eu acho que eles não precisam fazer isso porque esse objetivo político já foi justamente alcançado com essa ação militar na Venezuela. A gente colocou aqui, você mesmo falou, que logo depois, o Carcará falou, acabou com a historinha, o Petro já foi lá pedir a bênção, já foi lá conversar, já foi lá se humilhar, porque identificou que não adianta ficar de dancinha, de ficar com esse discurso anti-americanista e de socialista, porque isso não dá certo. Vão cair, eles vão tomar na pancada. Então, acho que esse segundo movimento ele não precisa necessariamente acontecer para alcançar esse objetivo. Agora, alguma outra coisa pode acontecer nesses países que a gente colocou em questão? Pode sim. Mas eles seriam em prol de um objetivo político maior dos Estados Unidos, pontual em relação a cada país. E não para buscar, digamos assim, essa autonomia, digamos, essa dissuasão, para ele virar o irmãozinho, se dizer forte para que isso aconteça. Porque pelas ferramentas legais, né, que a gente tem do sistema, pelas ações políticas, econômicas, militares, diplomáticas, científico-tecnológicas, psicossociais, ele já mostrou para esses países, Nicarágua, Cuba, que eles todos são alvos e que ninguém vai duvidar hoje que eles estão blefando. Então, no caso aí do México que a gente começou, que é o caso em questão, quando ele disse que ele pode atacar organizações dos cartéis, principalmente do Sinaloa, que distribuem a maior parte do fentanil que é comercializado dentro dos Estados Unidos, eu acho que ninguém pode duvidar que isso possa acontecer. Como vai acontecer, quando vai acontecer, como é que serão as ações, a gente não sabe. Não tem como ter bola de cristal. Mas eles podem acontecer sim. Basta lembrar que no ano de 2024, os Estados Unidos declararam que 6 desses cartéis mexicanos foram classificados como organizações terroristas. Ou seja, o mesmo rótulo que foi rotulado em cima do cartel dos Soles, 6 organizações mexicanas já estão carimbadas. E ele, Donald Trump, já falou que o comércio por via marítima do tráfico internacional de drogas, 95% desse tráfico, já foram estancados pela via marítima. E por isso, agora, ele fala que vai combater pela via terrestre. Mas a via terrestre é de quem? É com o México. Basta a gente relembrar aqui os nossos ouvintes que eles têm uma fronteira Estados Unidos e México de 3.000 quilômetros, um pouco mais que isso. E é uma fronteira, apesar de toda a capacidade de recurso norte-americana, ainda é uma fronteira extremamente problemática. Então, um ataque poderia ser feito dentro do México? Hoje eu não vejo como provável, né? A gente viu toda a movimentação, todas as etapas que foram queimadas pelo governo americano até que a ação coincidisse ou culminasse com a captura do Nicolás Maduro. Então, acho que hoje ela é possível, mas pouco provável. Mas pode acontecer sim. E aí, a gente também se reflete o que a gente já comentou aqui no passado, que aquela força militar norte-americana lá da casa de todos aqueles navios, de todo o potencial dos seus mais de 15.000 militares colocados lá, eles não foram desmobilizados ainda. Uma boa parte da aviação já saiu, porque fez o ataque, os F-22 contribuíram no ataque e voltaram para o território norte-americano, mas os navios continuam lá.
E até onde foi reportado, tanto o porta-aviões Gerald Ford, como o grupo anfíbio lá baseado no Iwo Jima, eles foram deslocados agora para uma posição ao norte de Cuba. Significa que eles vão atacar Cuba necessariamente nesse momento? Acho que não. Mas eles não deixaram de desmobilizar a concentração estratégica. Então, isso pode dar uma mensagem dizendo, ó, estou aqui. Mas atacar especificamente, no caso mexicano, hoje um cartel ou uma organização dessa terrorista dentro do território mexicano, acho pouco provável, apesar de ser possível. E aquilo que a gente colocou não é um fato novo. A gente também pode lembrar que quando houve a questão do tarifaço no mundo inteiro, a questão com o México justamente era em torno do tráfico desses cartéis, principalmente o Sinaloa. E aí, rapidinho, a sua presidente de esquerda foi lá no Trump nos primeiros dias, na primeira semana, e falou e se prometeu, se prontificou a organizar e aumentar o seu grau de vigilância nas fronteiras. Naquela época, ela negou o auxílio norte-americano, que foi esse auxílio que a reportagem está se fazendo referência agora. Ela falou que não precisava, mas que ela iria cuidar e dar muita atenção na questão do controle e do combate a esses cartéis. Mas isso não é fácil. Então, com uma imposição no campo econômico, a gente já vê uma movimentação muito grande da atuação desse governo de esquerda. Então, não acredito, Eric, que nesse momento haja a necessidade de uma segunda ação militar para esse propósito político. Porque esse propósito político de dizer que os Estados Unidos não estão blefando, que ele está ativando a doutrina Monroe, que ele está reafirmando a nova estratégia nacional de segurança que foca e traz as atenções para dentro desse quintal, ninguém mais vai duvidar que isso é possível. E os governos que têm juízo, como é o caso do seu Petro, já botaram as suas barbas de molho e vão lá pedir bênção, porque sabem que o pior pode acontecer, gostando ou não. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want. Cuba pode estar no centro do mundo nos próximos dias. O presidente Donald Trump afirmou que o país deve fazer um acordo. Acompanhe na reportagem de Bruna Mila. O alerta do americano é para que Cuba chegue a um acordo ou enfrentará consequências não especificadas. E avisou que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para a Havana será interrompido a partir de agora. Em sua plataforma Truth Social, Trump disse que não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba. Zero. E acrescentou que sugere fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais. O republicano afirmou que Cuba viveu por muitos anos de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança aos dois últimos ditadores venezuelanos. Trump republicou a mensagem de um usuário da rede social X, sugerindo que o secretário de Estado Marco Rubio se tornaria presidente de Cuba e acrescentou o comentário: "Parece bom para mim." Essas declarações de Trump acontecem 8 dias depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro. A operação militar noturna em Caracas resultou na morte de dezenas de membros das forças de segurança venezuelanas e cubanas. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondeu afirmando na rede social X que Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos, enfatizando que a ilha está se preparando e está disposta a defender a pátria até a última gota de sangue. Sob embargo dos Estados Unidos, Havana tem dependido cada vez mais do petróleo venezuelano fornecido como parte de um acordo firmado com Hugo Chávez, antecessor de Maduro. Desde a pandemia de 2020, Cuba enfrenta sua pior crise econômica em 30 anos, com inflação galopante, apagões e escassez de alimentos e medicamentos, além de combustível. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba e sugeriu que o governo cubano faça um acordo antes que seja tarde demais. Esse é o tema que a gente vai conversar agora com o Alan Gani para a gente entender o que está em jogo. Gani, bom dia para você, boa semana. A gente ouviu aí no restinho da reportagem, né? Cuba vive nesse momento uma escassez generalizada, se não a pior crise econômica da história, né? E diante de tanta pressão
pressão, é possível que mais ações possam ocorrer lá? Com certeza, Soraya. Bom dia a você, bom dia, Nonato, bom dia a toda a nossa audiência. Cuba vive do petróleo venezuelano. Então, a Venezuela vende o petróleo para Cuba e o petróleo, é claro, é um insumo utilizado em diversos processos industriais para a fabricação de plástico, até cápsula de medicamento e, claro, também combustíveis. E aí há um grande temor que Cuba, que já é muito pobre, que vive uma gravíssima crise econômica há muitos anos, que sem o petróleo essa crise se agrave ainda mais. E aí porque Donald Trump acaba controlando, né? O exército norte-americano acaba controlando todas as operações de petróleo, distribuição de petróleo para Cuba. Então fica essa expectativa de que essa grave crise econômica em Cuba possa, de alguma maneira, acelerar uma queda do regime. A gente sabe que o Donald Trump, ele tem operado mundo afora para mudanças de regime. Ele tentou isso anteriormente no Irã, né? Talvez volte a fazer uma nova operação aproveitando essa janela de oportunidade com a rebelião. Ele fez isso em Cuba também, tirou Maduro e agora tenta uma mudança de regime e a reboque tenta também em Cuba, parando de vender o petróleo e forçando ainda mais uma grave crise econômica e uma rebelião interna dentro do país. E o Trump chegou a publicar no fim de semana aí em algumas redes que o Marco Rubio poderia ser uma opção da presidência. Parece bom, ele fala. Cuba. Exatamente. Parece bom que o Marco Rubio possa ser o presidente de Cuba. Ou seja, pelo visto, a economia cubana será mais asfixiada do que já está e a população vai continuar vivendo seu atraso lá, né? Com certeza, né? Aliás, a Cuba, né, já vive há décadas, Nonato, né, numa situação de pobreza extrema, horrível. E aí é claro que se sem o petróleo venezuelano, né, essa situação ainda tende a se agravar ainda mais. Lógico que a gente torce para que haja uma mudança de regime em Cuba e que Cuba possa prosperar, mas para a reconstrução do país, Nonato, vai levar muito tempo. Tá certo. Vamos ouvir também os nossos analistas, o Henrique Kriegner e também a Jess Peixoto. Ô Jess, vou começar contigo nessa história do Trump e Cuba, porque certamente Cuba será afetada em virtude do que ocorre na Venezuela. Mas eu lembro quando o Fidel Castro morreu, muita gente falou, será que o regime sobrevive? E efetivamente sobreviveu, tem um novo presidente aí, o Miguel Canel. Como é que você vê esse novo cenário agora com o Trump ameaçando Cuba não só por não repassar o petróleo, mas até fazendo esse tipo de publicação com o Marco Rubio sendo o presidente de Cuba? Ou seja, a gente tem um cenário em que os Estados Unidos parecem reafirmar que vão dominando pelo menos essa porção do mundo, não? Vão dominando e aqui Marco Rubio, em relação a isso, tem até uma postura, uma razão diferente, porque ele é filho de imigrantes cubanos e até na biografia dele ele coloca que quando criança sonhava que um dia lideraria um exército de exilados que tiraria o regime castrista do poder e devolveria Cuba a um cenário de democracia. E neste ponto, me parece que o presidente Trump é um entusiasta da ideia, não do exército, mas que isso de fato aconteça. Desde criança, Rubio dizia que sonhava em ser presidente ali de Cuba dentro dessa libertação. Agora, no momento em que a América Latina parece estar resolvendo problemas em relação às democracias e a regimes autoritários, como é o regime cubano, sempre importante lembrar, é uma ditadura. Pessoas estão presas, cerceadas de suas liberdades por simplesmente criticarem o regime que está no poder. Isso já vem de um longo período. Donald Trump, ao dar esta mensagem sobre o petróleo, sobre a situação econômica, ele também acaba levando a uma articulação maior de movimentos de oposição dentro de Cuba. Há pouco falávamos do Irã e da importância desse aspecto econômico para essas revoluções, para essas modificações acontecerem. Então, isso dá um fôlego muito grande. Agora, se nesse momento existe um interesse dos Estados Unidos de fazer uma incursão ou algo similar ao que aconteceu com Maduro na Venezuela em relação a isso, me parece que existe. Só que o quão isso vai acontecer, nós veremos nas próximas cenas. Porque, afinal de contas, depois de toda a
repercussão em relação à Venezuela. Eles também sofreram muitas críticas e me parecem, nesse momento, mais preocupados em resolver a situação política, econômica da Venezuela em relação aos acordos com a presidente interina Delcy, até mesmo ao petróleo venezuelano chegando nos Estados Unidos, do que qualquer outra coisa. Cuba fica numa situação muito complicada, porque o seu maior parceiro deixa de ser seu maior parceiro a partir disso, porque tem interesses na frente, e outro parceiro forte, que é, no segundo lugar, o México, também tem interesses com os Estados Unidos de negociação muito maiores do que com Cuba. Então, vai se tornando um dia cada vez mais complicado para essa ditadura sanguinária que é o regime cubano. O presidente cubano reagiu às declarações, dizendo: ninguém dita o que fazemos, mas, de fato, o presidente Donald Trump, em relação à ação na Venezuela, Kriegner, teve, de certa forma, uma vitória, ainda que política. Você vê que ele está aproveitando mesmo essa onda positiva para também conseguir outras vitórias? Com certeza, Soraya. A declaração do secretário Rubio e também do presidente Trump é de uma limpeza nesse hemisfério aqui das Américas, né? E isso, às vezes, em algumas interpretações, incluindo até ali a parte ocidental da Europa. Mas o posicionamento tem sido muito forte nesse sentido mesmo, de garantir que China e Rússia, em especial, não terão domínio sobre nenhuma nação. E quais eram os dois grandes polos ali de influência chinesa e de influência russa? É justamente a Venezuela e a ilha de Cuba. Venezuela ainda está num processo de transição, mas essa influência tende a cair muito, se não cair a zero. E Cuba seria o próximo alvo. Agora, tem um outro fator que a gente precisa considerar, justamente a questão histórica. Desde a crise dos mísseis, em todo o período da Revolução Cubana, durante a Guerra Fria, Cuba sempre foi ali vamos dizer, uma menina dos olhos para a antiga União Soviética, para a estratégia de política externa russa, garantir ali o seu enfrentamento aos Estados Unidos. É a base russa, entre aspas, né, aí de maior proximidade ao território americano. Nesse sentido, a Rússia e aí, por consequência, também a China podem ter maior dificuldade e resistência em abrir mão dessa influência do que teve na Venezuela, podendo escalar a outras outras naturezas aí de conflito ou mesmo de represálias, porque, por enquanto, no caso da Venezuela, permanecem só no discurso. Se mexer com Cuba, pode ser que tenha uma escalada que não seja boa para o cenário internacional. Obrigada aos nossos comentaristas. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Hey, it's Alicia Little.